Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de outubro, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,47%, ainda tem mais ou menos uns 15 minutos para entrar no leilão de fechamento, estou antecipando aqui o videoanálise por conta de uma viagem, mas o fato que o Ibov está gerando aqui num pregão de hoje uma correção em relação ao pregão anterior, se olharmos ali para o gráfico 60 minutos, fica um pouco mais claro algo nesse sentido, faz aqui um movimento de subida, gera aqui um movimento de correção, a expectativa maior seria de fazer algo aqui para cima, ou seja, rompimento da máxima do pregão de hoje reforça essa leitura, que geraria um pivô de alta no gráfico de 60 minutos e a expectativa desse movimento se prolongar um pouco mais aqui para cima, tendo como resistência principal a região dos 78 mil pontos, acima disso 80 mil pontos. Ibov, para trazer alguma sinalização mais negativa, teria um fechamento numa primeira hora de pregão de sexta-feira mais forte que para baixo, com nova mínima na hora seguinte, ou seja, perder a mínima do pregão de hoje, fechamento para baixo da mínima do pregão de hoje, que é de 76.322 até o presente momento, e ter uma nova mínima na hora seguinte, seria a sinalização um pouco mais relevante. Lembrando que o próximo pregão só sexta-feira, devido ao feriado desta quinta-feira. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço, aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber as notificações aí de novos vídeos, seja vídeo análise ou vídeo de aprendizado. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos, pregão de hoje abriu aqui, ficou gerando um movimento de correção, dentro dessa correção está terminando o pregão com a sinalização de fundo ascendente, ou seja, olhando para o pregão de sexta-feira, dentro desse cenário de movimento de subida no G60, fica mais para se buscar operação na ponta compradora e de day trade através de fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Esse movimento, essa sinalização aqui não ganhando força para cima e gerando uma sinalização contrária, ou mesmo abrindo, perdendo essa mínima aqui, revertendo essa sinalização de fundo, perdendo essa mínima, ficaria um pouco mais para se buscar operação na ponta vendedora. A outra também, a opção de operação na ponta vendedora, chega aqui nessa região de resistência e gera a sinalização de topo nessa faixa ali de 77 mil até os 77.170 pontos. No dólar, pregão de hoje, olhando para o gráfico diário, a gente pode observar aqui no gráfico diário do dólar gerando uma sinalização ali de martelo, um padrão de reversão dos candles, mas enfim, uma sinalização que deixa uma sombra inferior, que é uma pressão compradora um pouco maior, deixando um fechamento mais próximo para a máxima do dia. E nesse momento gerou uma perda o pregão de hoje perdeu a mínima do pregão anterior, mas não deu sequência. Se olhar aqui para o G60, se olharmos para o G60, a gente pode ver que abriu o pregão de maneira muito forte, a primeira hora de pregão foi muito forte para baixo, deixando aqui um gap de baixo. E nesse gap de baixo, quando fez aqui a movimentação para cima, eu busquei uma operação na ponta vendedora. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, recomendei venda na perda da mínima deste candle aqui. Já tinha recomendado venda se perdesse a mínima deste candle, só que ela não foi executada, veio aqui mais para cima. Quando veio mais para cima, recomendei a venda, ou seja, abaixo ainda da máxima do dia, uma venda de um topo descendente. Essa venda chegou a andar aqui, não andou o que eu gostaria que ela andasse, vamos dizer assim, a relação risco-ganho mais satisfatória. Chegou a andar e com essa andada aqui para baixo já tinha andado uns 4 candles aqui depois da nossa entrada. Reposicionei o stop justamente para o ponto de entrada. Se superasse a máxima do candle aqui anterior, esse candle que eu estou apontando, e superou essa máxima, a operação foi encerrada basicamente aí no 0 a 0, mas eu lanço aqui na planilha como uma operação de perda devido aos custos operacionais. Enfim, o foco não está muito grande em cima da taxa de acerto e mais em buscar uma melhor relação risco-ganho, porque poderia ter encerrado essa posição um pouco mais aqui embaixo, mas o fato principal é que eu queria uma melhor relação risco-ganho. Meu foco estava justamente em tentar pegar um movimento aqui maior para baixo, uma melhor relação risco-ganho, visto que pelo gráfico de 60 minutos, depois dessa pancada para baixo, tinha uma expectativa de poder vir um pouco mais abaixo, podendo até testar essa região de suporte aqui anterior. Mas olhando já para o próximo pregão, depois disso até olhando para o G10, a gente pode observar que o pregão ficou totalmente sem definição, sem uma definição no gráfico de 10 minutos em termos de tendência. Olhando para o G60 novamente, para o próximo pregão, abriu com forte gap de baixo, fez esse movimento, faz aqui um movimento mais travado para cima, gerando uma abertura aqui para baixo. A partir do próximo pregão, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora, pregão de sexta-feira. Por outro lado, abriu caindo aqui e gera alguma sinalização de recuperação em cima desse patamar aqui de acima dos 369, o cenário ficaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora, mas no primeiro momento encaixaria melhor a operação de venda se vier a configurar
a formação de topo descendente aqui no G60 a partir de sexta-feira. PETR4, pregão de hoje, queda nesse momento de 0,74%. Lembrando, os valores percentuais que eu vou comentar aqui nessa videoanálise podem ser alterados, visto que ainda aqui nesse momento faltando aí alguns menos de 10 minutos para entrar no leilão de fechamento, então podendo alterar um pouco essa variação. A Petro no pregão de hoje vai tendo um pregão de queda, mas ainda se sustentando acima dos R$16. A mínima de hoje bateu em R$16,01. A Petro tem como suporte imediato a região que foi superada aqui, uma região que vai de 15,96, a gente pode colocar aí um número redondo de R$16, juntando com esses 15,96 de topo anterior, e o gap de alta do pregão passado, que R$15,89. Então, da região dos R$16 a R$15,89 é uma região de suporte para a PTR4. Nesse momento, para ponto comprador de swing trade, não encaixaria para mim, mas se essa ação abre, entra aqui nessa região de suporte na sexta-feira e gera alguma sinalização contrária aqui pelo G60, uma sinalização de fundo ascendente, seria uma das alternativas de trabalhar com compra, buscando um movimento mais curto e também, logicamente, com um stop mais curto ali pelo gráfico de 60 minutos. Na Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,83%, a ativa vai se sustentando por enquanto em cima da região de suporte aqui do fundo anterior, oscilou já abaixo, mas está se sustentando acima dos R$31, dentro do que eu mencionei, para arriscar alguma operação de compra na Vale 3, ideal que tivesse mais candles, e ela vai tendo esses candles. Ficar aqui mais amarrada nessa região, mais interessante ficaria, principalmente para a próxima semana, se buscar algum tipo de entrada. Lembrando, seria uma entrada ainda contra a tendência. A tendência nesse momento no gráfico diário da Vale 3 é de baixa. Então, nesse momento que mais apoiaria essa possibilidade de entrada seria a sinalização de fundo em cima de uma região de suporte, depois de um movimento de baixa do gráfico diário, mas mesmo assim ainda arriscada devido à tendência do ativo no gráfico diário. CSNA3, olhando um pouco mais para sexta-feira, a CSNA3 tem um movimento de correção em relação a esse forte movimento de subida, a tendência está indefinida na CSNA3, o último fundo aqui mais ascendente, comparando ali, a gente pegando todo um movimento mais forte aqui para cima, os fundos mais relevantes, né, os pontos extremos mais relevantes, então a gente teria aqui esse fundo ascendente, um topo descendente e a possibilidade de fazer um fundo ascendente, ou seja, a tendência está indefinida. Mas é um ativo, dependendo do que acontecer, seja no próximo pregão ou no início da próxima semana, pode trazer a possibilidade de se trabalhar de uma compra de fundo acima desse fundo anterior e aí monitorando de perto a posição e o desenrolar dessa operação. LPL4, ativo que gerou um movimento muito forte para cima, voltando a algo semelhante aqui simetricamente em relação ao que foi anterior. E aqui deu uma parada anterior e aqui também está dando essa parada, essa corrigida aqui anterior. Se esse movimento se prolongar por mais um candle, mais interessante para mim ficaria em termos de buscar uma compra de fundo ascendente na LPL4. Seja mais um candle, ou mais 2 ou 3 candles, isso seria até mais interessante em relação a uma correção maior no tempo desse forte movimento de subida. Então, uma das alternativas, sendo um pouco mais ousado, já seria o rompimento da máxima do pregão de hoje em termos de compra, tentando pegar aqui uma continuidade do movimento de subida, uma possível formação de pivô de alta. Lembrando que o pivô de alta seria formado no rompimento da máxima aqui desse topo, ou seja, no rompimento dos R$15,39. O IS3 ativo que está em tendência de baixa, vem de um movimento de correção, a tendência ali no gráfico semanal também de baixa, já gerou um topo descendente, mas está nesse momento aqui gerando um movimento mais fraco de baixo pelo gráfico semanal, apesar de ter começado de maneira forte. Mas é um ativo que eu vou ficar de olho nessa possibilidade também de uma compra um pouco mais ousada devido à tendência do gráfico diário, mas é um ativo que trabalha em cima de um patamar de suporte. É a segunda vez, na verdade terceira vez que vai, essa aqui foi a primeira vez, a segunda vez na verdade testou, essa aqui foi a primeira vez que gerou essa formação de suporte no patamar, e aqui já um novo teste dessa região de suporte. Superação da máxima no pregão de hoje é uma primeira sinalização para ter um novo movimento de subida no ativo. Lembrando que é uma operação que teria um risco um pouco maior, porque não tem uma tendência de alta no gráfico diário apoiando neste momento, mas enfim, arriscando um pouco mais para buscar um movimento de subida. Caso ela recupere essa tendência, teria como trazer uma melhor relação risco-ganho.
MPLU3, ativo que acionou a entrada, dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise, acionou a entrada no pregão de hoje, ao superar os R$ 39,27, essa compra foi acionada. No pregão de hoje ela está caindo 0,61%. Pelo gráfico 60 minutos, o que seria interessante nessa entrada é que houvesse aí, a partir de sexta-feira, a abertura aqui para cima, um fechamento aqui de um forte candle de alta no G60 com nova máxima na hora seguinte. Isso aumentaria a chance de se ter um movimento aqui para cima e gerar um movimento de alta no gráfico diário. Por enquanto começou de maneira fraca o movimento de subida. Outra alternativa seria justamente já de trabalhar com stop mais curto em cima dessa posição, seja na perda da mínima dessa região de suporte do G60 ou mesmo na perda da mínima do pregão de hoje, que seria a primeira sinalização para gerar um movimento um pouco maior para baixo. É algo que eu vou avaliar a partir aí do início do próximo pregão para um possível reposicionamento de stop nessa posição. BBSE3, ativo que está no pregão de hoje apresentando queda de 0,41%, seguimos dentro da posição comprada. Agora um dos pontos que já podemos trazer o stop aqui para cima, na faixa dos 28,76. Não seria mais interessante ter uma nova perda de mínimo? Já perdeu a mínima do pregão anterior. Gerou no G60 ali uma formação de fundo na região aqui que ela já tinha testado algumas vezes. Vou traçar aqui, é uma região que ela já tinha testado algumas vezes. Testou aqui, aqui também estava funcionando no primeiro momento como resistência quando veio para baixo, volta para cima e agora testou como suporte, gerou a formação de fundo. Então seria muito importante para essa posição que ela anule essa formação de topo aqui no mesmo nível de topo anterior no G60 para trazer uma expectativa maior de subida aqui, né, ou seja, de subida a favor da tendência do papel, ou seja, de uma expectativa maior de alta baseada pelo gráfico semanal, que ela engrene aqui um movimento forte de subida depois de uma correção mais lateral do gráfico semanal. Seguindo aqui, nós temos aqui ELET6, pregão de hoje, queda de 1,25%. Dentro dessa queda de 1,25%, a gente segue dentro da posição comprada, próximo aqui do ponto que a gente fez a entrada, nos 24,55. Só passando aqui, antes de falar um pouco mais da ELET6, passando em relação ao MPLU3, eu já tinha falado no pregão de ontem sobre ela, mas passando os valores 39,28 com stop em 38,70, voltando aqui para o gráfico da MPLU3, stop abaixo da mínima do pregão, desse pregão aqui que eu estou apontando, pregão aqui do dia 9/10, e o ponto de objetivo 40,44, é uma operação com risco de 1,48%, utilizando 19% do capital total nessa operação. Então voltando para a ELET6, ativo que gerou um candle de indefinição no pregão de hoje, está ali de forma bem lateral no G60, gerou uma boa primeira hora de pregão aqui que justamente acionou a entrada, mas não conseguiu dar sequência. Importante também para a posição que haja o rompimento disso aqui tudo, saia dessa congestão, dessa lateralização e gere nova máxima a partir da hora seguinte que romper toda essa região aqui de resistência. E o ponto negativo é vir para baixo da mínima do pregão de hoje, dos 24,22, um ponto que pode até trabalhar com stop até mais curto em relação a essa posição, pois aumentaria a chance de vir a buscar um patamar de suporte principal, que é o ponto de stop, na faixa dos R$ 23,73. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um excelente feriado e até o próximo pregão.